todos nós, por conta do nosso pecado, estamos separados, como sendo inimigos de Deus. Deus é santo e nós somos pecadores. Mas Jesus, através da sua morte, nos reconciliou, uniu aquele que crê em Jesus, aquele que aceita, aquele que aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi o santo morrendo pelo pecador, foi o bom morrendo pelo mal. Jesus fez isso para nós, para que pudéssemos ter amizade com o Senhor, para que pudéssemos ser chamados de filhos e ter comunhão com Ele, né? Vamos ver lá em Efésios 2, versículos de 1 a 12. Veja só o que ele fala. Naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo nós fomos reaproximados. A amizade foi desfeita. Por quê? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação, no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz. Meus irmãos, Jesus nos reconciliou, ambos reconciliou em um corpo com Deus, por intermédio da cruz, fazendo assim a paz. Jesus é o único que une o homem a Deus. Só através dele podemos ter paz com ele, né? A gente vê que o ser humano por si só, ele quer chegar a Deus. A gente vê isso, né? O ser humano, por ele mesmo, sozinho, ele quer chegar a Deus. E isso é antigo. Lembra da Torre de Babel? Né? Quando ele construiu aquela torre, para quê? Para se chegar a Deus por meios próprios. E ainda não é diferente hoje. Por isso que o ser humano, ele quer tantas religiões, tantos dogmas, doutrinas, cada coisa, ele quer chegar a Deus, mas sem Jesus não adianta, porque só Jesus é que fez o sacrifício que foi agradável ao Deus Santo por nós pecadores. E só Jesus é que pode fazer a ligação entre o homem pecador e o Deus Santo. Só Jesus. É isso que a gente pode ver lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus é o único que pode unir o homem a Deus. Vamos ler comigo esse versículo? Vamos ler toda a igreja? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É a palavra de Deus que está dizendo. Só Jesus é o mediador. O mediador, quer dizer, é aquele que concilia o homem com Deus. É aquele que faz a ponte entre o homem pecador e o Deus Santo. É aquele que é a aliança entre o homem e Deus. Não há outro. Jamais haverá outro. Só Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens, meus irmãos. A pessoa sem Jesus realmente, né, não pode ter ligação com Deus. A pessoa sem Jesus não pode ter comunhão com Ele, porque a Bíblia diz que nós éramos estranhos. A Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre aquele que não aceitou Jesus. A ira de Deus, meus irmãos. Nós éramos estranhos, éramos inimigos de Deus, mas através do sangue de Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado,
Ele nos lava e estamos prontos para conversar com Deus, para ter comunhão com Ele, para ter amizade com Ele. E lá em Colossenses, capítulo 1, versículo do 20 ao 22, ele fala, Colossenses, e que havendo a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora, éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia, meus irmãos. Você veja a obra do Senhor, né? Ele nos torna santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como precisamos nos apropriar disso? E quando ele fala para ele, agora, porém, vos reconciliou o corpo da sua carne. Esse reconciliou aí refere-se à propiciação. A propiciação que o Senhor Deus fez por nós, né? Reconciliou, aí está se referindo à propiciação. Jesus é a propiciação pelo nosso pecado. Deus é santo, e por conta do nosso pecado, Ele está afastado, Ele não podemos ter comunhão com Ele, mas através de Jesus, podemos ter união com Ele, podemos ser amigos dEle, porque Ele reconciliou, quer dizer, Ele fez a propiciação. Deus está irado com o ser humano, porque Deus é santo, mas através do sacrifício de Jesus, que foi a propiciação pelos nossos pecados, o Deus Santo, Ele fica satisfeito com o sacrifício de Jesus. Meus irmãos, como podemos, como precisamos crer no sacrifício de Jesus. Aquele sacrifício foi no meu lugar, foi no seu lugar, e a partir do momento que você aceitou Jesus, a partir do momento que você crê em Jesus, a partir do momento que você vive com Jesus, quando Deus olha para você, quando Deus olha para você, irmã Bíblia, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais Bruno, Ele não vê Mabel, mas Ele vê o quê? Ele vê Jesus. Ele vê Jesus que morreu por você, Jane, e você aceitou. Então, quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Ele vê aquele sacrifício que foi agradável ao Pai. Por quê? Jesus nos sente. Jesus também era santo, e Ele fez a propiciação por nós. Ele pagou o preço por nós. É por isso que o escritor diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, a gente precisa crer aqui na palavra, crer nessas promessas, porque elas são para nós. Nós que cremos no Senhor. Não é para quem tem Jesus, infelizmente não é, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele é que a gente tem acesso ao Pai. Então Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele na cruz do Calvário, com aquele sacrifício, Ele satisfez cabalmente as exigências do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo, o Deus que não pode, ver pecado. Mas através de Jesus, se você aceitou, Deus olha para você e recebe você como filho, e perdoa os seus pecados, e lava você, e faz você de novo em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, se você está em Deus, Deus olha para você como filho e não quer ficar com você, e não
Deus não quer ficar brigado com você. Vocês viram através da palavra de Deus, que Deus é o maior interessado em fazer com que você tenha comunhão com Ele. Deus quer estar de boa com você em todos e quaisquer momentos. Por que, amados irmãos? Qual é o pai, né, irmão Nicodemos? Qual é o pai que ele quer estar de boa com o filho? O pai que fez tudo e faz pelo filho. O pai quer estar de bem com o filho. O pai fez de tudo. Então é muito importante que a gente sempre esteja de bem com o nosso pai. Amados irmãos, como é triste. Vamos parar um pouquinho aqui comigo. Imagine como é triste o ser humano viver sendo inimigo de Deus. Você já parou para pensar como é triste a situação de tantos que estão aí fora, que estão sendo inimigos de Deus, que estão brigados com Deus? Você já pensou se é triste a gente ficar aqui, viver nesse mundo, né? Sem a comunhão com Deus vivo? Quanto mais quando a pessoa parte daqui para a eternidade. Meus amados irmãos, porque quando alguém morre, a gente vai para a eternidade. Eu acho incrível, você sabe, que tem muita gente por aí, o inimigo bota na cabecinha deles, para eles se suicidarem, e diz: não, você vai acabar com a sua dor, vai se mata, ela vai ser melhor. Amados, isso é uma ilusão, porque a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo para quem não tem Jesus. Então, a morte, aí é o começo de tudo, ou o começo da eternidade no céu com Jesus, ou o começo da eternidade sem Jesus, no tormento eterno. Então ninguém aqui deve se iludir, porque depois da morte aí é que vem mesmo. Ou vem a delícia maior, que é o céu, ou vem o pior, que é o tormento eterno, né? Então imagina uma pessoa morrer sem Jesus, morrer brigado com o Pai. É difícil, é muito difícil, né? Por isso que o Senhor Deus, Ele está aqui nos exortando. Não pode colocar o versículo 20 de 2 Coríntios 5. O Senhor Deus está nos exortando aqui, meus irmãos, por essa palavra. Essa palavra, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse com o nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, nos rogamos. Veja aí, ele não está pedindo, ele está rogando, ele está suplicando, para que a gente esteja sempre reconciliado com Ele. E essa palavra, Ele deu a cada um de nós. Cada um de nós aqui é embaixador do Rei, é embaixador de Cristo. Cada um aqui é para levar essa palavra, a palavra da reconciliação, a palavra do perdão, a palavra da salvação, que possui quem está somente em Cristo Jesus. Nós precisamos levar essa mensagem, porque tantos estão aí partidos sem Jesus. Quantos estão aí vivendo com um tremendo vazio no coração, fazendo tudo, fazendo algo, se esforçando até para buscar a Deus, né? Mas tudo em vão, tudo inútil, porque só através de Jesus é que a gente pode ter comunhão, pode ter amizade com o Senhor. Então que cada crente aqui seja um embaixador de Cristo, levando a palavra da reconciliação, levando a palavra da salvação, levando a palavra que só Jesus pode alegrar o coração do homem sofredor, do homem pecador. Meus irmãos, porque o homem sem se conciliar com Cristo, sem se conciliar com o Pai, ele está triste, ele é um homem triste, né? Mas essa situação só pode ser revertida através de Jesus. Jesus que foi punido no meu lugar, no seu lugar, com terríveis sofrimentos e com aquela morte de cruz. Jesus. Joãozinho, ele era um menino muito levado, sabe lá? Joãozinho, existia um menino chamado Joãozinho, ele era muito levado e desobediente. Perto da casa dele existia uma árvore com muitas maçãs, as maçãs vermelhinhas, e Joãozinho sempre ia lá e tirava
pegava uma maçã, a mãe disse: Joãozinho, não faça isso. Não faça isso. Eu não quero que você tire as maçãs da vizinha. Está entendendo? Tá certo, mãe, tá certo, mãe. Aí um dia a mamãe estava na sala, né? E Joãozinho discretamente entrou com aquela maçã. E a mamãe disse: Joãozinho, o que é isso? Joãozinho, eu já falei para você não roubar as maçãs da vizinha. Eu já te falei. Se você fizer isso novamente, eu vou te bater energicamente. Está entendendo? Tá certo, amor, tá certo. Para, aí passou um tempinho, né? Quando foi outro dia, a mãe na cozinha, lá veio Joãozinho de novo. E a mãe pegou o Joãozinho novamente, mastigando até uma maçã. Joãozinho, o que foi? Ah, mamãe, Joãozinho, eu disse para você não fazer isso. Por que você está fazendo isso? Não, mãe, me perdoe, mãe, me perdoe. Não, Joãozinho, a mamãe chamou o Joãozinho e disse: Joãozinho, veja só. Eu falei para você, o dia que você fizer isso, você vai ser castigado. E é isso que você vai ser castigado agora. Está entendendo? Aí a mamãe pegou a cinta e Joãozinho chorando. Não, mamãe, não faça isso não, mãe. Não, mamãe, me perdoe. Como você vai dizer sobre aquelas chuvas, sobre aquele tijolo? Ele chegava tremendo, se tremendo. Não, mamãe, morrendo de medo. E a mamãe, tão boazinha, ficou com pena dele. Aí disse assim: Joãozinho, você não vai, eu não vou te bater. Mas veja, você pegou a cinta, colocou na mão do Joãozinho, e ela se deitou na cadeira e disse: vamos, você vai me bater. Eu vou ser punida no seu lugar, porque houve a transgressão, houve o erro. Então tem que ser castigado. O erro tem que ser castigado, o pecado tem que ser castigado. Então, Joãozinho ali com aquela cinta: não, mamãe, vai, Joãozinho, me bata, você não vai se bater, sou eu. Aí a mamãe foi castigada ali, no lugar de Joãozinho. Por quê? Porque houve uma transgressão. Toda transgressão tem que ser castigada. Todo pecado tem que ser castigado, meus irmãos. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E foi isso que o Senhor Jesus fez. O homem é pecador, o homem é um transgressor. Quem iria pagar pelo erro do ser humano? Quem? O Senhor olhou ali pela terra, olhou toda a terra, não viu um justo sequer, não viu uma pessoa que realmente fosse boa. Aí ele disse: vou enviar o meu filho. Aí só Jesus tinha todas as credenciais necessárias para satisfazer as exigências do Pai Santo, do Pai Justo. E foi isso que Jesus fez. Jesus foi castigado no meu lugar, no seu lugar. E isso não podemos esquecer de forma alguma, meus irmãos. Não podemos esquecer desse amor tão grande. Um amor que não podemos comparar com nenhum outro amor. É o amor de Deus por nós. Eu quero perguntar a vocês: como é que está o seu relacionamento com o Pai? Como é que está? Como é que você tem vivido com esse Pai de amor? Você está de boa com Ele? Como é que está, meus irmãos? Se você está brigado com o Pai, eu quero dizer, eu quero rogar, como está dizendo aqui, eu quero rogar que você se reconcilie com Ele. Você não fique brigado mais com Ele está te amando, Ele te ama. Vocês sabem muito bem, né? Que em todo relacionamento deve haver o quê? O diálogo. Relacionamento do marido com a esposa, do pai com o filho, da filha com a mãe, tem que haver conversa. Imagine um relacionamento sem conversa, um brigado com o outro. O que é que vai acontecer, irmão Celso? Vai acontecer o teu divórcio, a separação, não é? Tem que haver a comunhão, deve haver a conversa. E para isso existe o tempo. Se você brigou, se você falhou diante do Pai, converse com Ele, peça perdão ao Senhor. Ele está pronto para lhe perdoar.
Não é? Vamos ver lá em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Por favor, igreja, vamos ler comigo. Vamos ler se apropriando disso. Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Isso é amor, isso é perdão, isso é algo que a gente tem que confiar, a gente precisa confiar, crer que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, que Ele está pronto a nos abraçar novamente, a vivermos com Ele numa boa, meus irmãos. Não vamos, se você brincou, se você pecou e está com as relações assim estremecidas com o Pai, não deixe essa situação se prolongar, não deixe, porque é perigoso. É perigoso. Quando você está sem comunhão com Deus, quando você deixa aquele pecado interferir entre você e Deus, isso é muito perigoso, porque o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele se aproveita disso. Ele se aproveita disso, vai ganhando terreno em nossas vidas. Quando você vê, é um provável divórcio, né? E não pode. Nós somos de Deus, nós não podemos mais viver sem Deus. Somos dele, somos dependentes dele. Precisamos dele, precisamos do seu perdão. Ele está aqui pronto para nos perdoar e nos lavar de toda iniquidade. Deus está pronto para nos perdoar, meus irmãos. Não vamos deixar, né? Não vamos deixar que o nosso pecado, um erro, alguma coisa, deixe a gente sem essa comunhão, sem essa conversa de Deus, do Pai com o Filho, né? O Filho precisa sempre ouvir a voz de Deus, e Deus fala nos nossos corações, fala através da palavra. O crente não pode, irmãos, por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque realmente é como o hino que o louvor estava cantando, a Bíblia é o nosso pão, é o nosso alimento. Enquanto a gente cantava, eu estava orando: Pai, me ajude, Pai, a ter mais fome da tua palavra do que o alimento cotidiano. Eu peço isso, hoje, a partir do hino que nós cantamos, eu fiz essa oração ao meu Pai. Eu quero orar mais com isso, quero desejar mais e mais ver a palavra, porque estamos vivendo tempos difíceis. O inimigo está fazendo de tudo para nos separar dele, nos separar do amor do Pai. Os deles já estão todos aí, ó, né? Já estão todos a mão dele. Ele quer perturbar a nossa vida, ele quer nos separar deste amor, deste Pai, e a gente não pode deixar. Se você pecou, se você errou, não fique prostrado, se levante, peça perdão e comece tudo de novo. Vá ler a Bíblia, vá conversar com Ele através da oração. Esse deve ser o diálogo entre Pai e Filho, entre Filho e Pai, e vivermos numa boa até Ele vir nos buscar. Amém? Onde poderemos ver a sua face, ver a face do Senhor. Finalmente nós poderemos ver a face do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, é necessário que a gente esteja bem com o Senhor, que a gente seja reconciliado com o Pai. Amados irmãos, quando acontece da gente estar de bem com o Senhor, com o nosso Pai, com o Deus Todo-Poderoso, quando a gente está de boa com Ele, a gente fica de bem conosco. A gente fica de bem conosco, sabia? Quando a gente tem Deus, quando a gente está se relacionando com Ele, a gente olha para nós mesmos e a gente até que se aceita um pouco, a gente até que se compreende um pouco. Muito mais quando a gente vive aí, assim. Com Deus a gente se entende melhor. Com Deus a gente aprende também a se relacionar melhor com o nosso próximo. Já perceberam isso? Se vocês forem lá na cadeia, nos presídios da vida, vai ser difícil achar um crente verdadeiro, viu? Um crente verdadeiro. E você vai achar muitos religiosos lá presos. Mas um crente de verdade, que tem comunhão com o Pai, vai ser difícil achar. Porque quando a gente tem comunhão com o Pai, quando a gente está reconciliado com Ele, a gente trata bem o nosso próximo.
a gente não vai pensar em fazer mal ao nosso próximo, porque temos Deus e Deus é amor, não é verdade? Por isso, meus irmãos, é necessário que a gente busque ao Senhor, porque Ele, só Jesus, Ele é aquele que nos une ao Pai, Ele é aquele que é a aliança entre eu e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Vamos cantar esse hino, meus amados irmãos? Né? Não sei se a igreja conhece, mas o hino é muito fácil. O hino é muito fácil. Jesus é a aliança. Cante e pense nessa letra. Pense em tudo que o Senhor Deus falou nessa manhã. Guarde no seu coração. E não fique brigado com o Pai. O Pai te ama. Deseja sempre